Fala aí, eu sou o Luiz Otávio. Eu sou a Ana Cláudia, nós somos os dois faladores. E hoje nós vamos falar sobre mais um queridinho do Oscar, uma produção americana sobre dois coreanos que se conhecem desde criança e a relação deles nunca consegue se aprofundar totalmente. Afinal, vidas passadas, vale o ingresso? Fala, gente linda, já se inscreveu no nosso canal? Não? Corre, se inscreve agora, é só apertar, inscreva-se. Toca o sininho pitadinho para notificações de vídeos novos se você estiver no YouTube. Deixa aqui o seu comentário, curte aqui conosco. E você sabia que é um grande chavão, assim, da Dramaland, esse amor que começa na infância e depois, mais tarde, eles se reencontram? É como se fosse o grande, verdadeiro amor. E às vezes é muito engraçado que o casal, ele nem lembra que se conheceu na infância, nem lembra que foi amiguinho, nem lembra que se apaixonou quando era criança, mas depois, em algum momento, eles têm essa revelação de que eles se conheciam desde pequenininhos. Isso é meio que um clichêzão dentro da Dramaland. Que tem a ver um pouco com o que o mundo fala, que o filme fala, que é justamente a ideia de que pessoas que se encontram nessa vida é porque elas já tiveram alguma história, elas já se encontraram em vidas passadas. Daí o nome desse filme, e faz também até uma analogia com o fato de como a vida desses dois personagens principais, o cara e a mulher, vai mudar conforme eles vão crescendo. Ela acaba saindo da Coreia e vai morar nos Estados Unidos. Eu fui até conferir, mas acho que é uma produção norte-americana mesmo, não é coreana não. E aí, como parece que eles estão vivendo vidas tão diferentes daquela de quando eles se conheciam, então o título vai fazer essa brincadeira, vamos dizer assim, sobre quais seriam as vidas passadas realmente de que ele está tratando. É um filme muito legal para quem gosta de filme que vai debater relações e aprofundar relações em si. É um grande DR filmado. É uma grande DR filmada. E eu acho interessante, pra mim é um filme sobre conexões, né? Sim. Ele vai falar sobre essa conexão que eles estabeleceram na infância. Talvez eles nem não fossem tão profunda, não fosse nem algo tão assim grande, mas que de alguma forma aquilo ficou marcado dentro da infância deles, na lembrança deles, que fez com que eles se procurassem. E isso foi um movimento interessante uns anos atrás, não sei se todo mundo, algumas pessoas talvez nunca vivam isso, que é quando as redes sociais foram criadas, você começar a procurar pessoas da sua infância, do seu passado. E você localizar e encontrar isso foi uma descoberta muito boa para alguns, outros nem tanto, outras decepções. Mas no caso deles foi gostoso. Eles gostaram de se reencontrar, eles estabeleceram rápido e rapidamente eles se reconectaram. E essa conexão, essa segunda conexão que eles fizeram através das redes sociais, parece que foi até mais profunda do que a anterior. Não. Eles se envolveram bem. É porque aí eles já eram adultos, né? Sim. Eles ficam o tempo todo sem se ver da época de quando eles eram crianças. Então eles tiveram uma relação tão profunda quanto uma relação infantil pode ser. E aí, ela tá em Nova York, ele tá na Coreia. Esse vai ser um vídeo com spoiler? Eu acho que a gente não precisa fazer um vídeo com spoiler não, até porque se a gente for dar spoiler desse filme... mas a gente pode dizer que eles estavam em momentos diferentes da vida, e aí esse encontro nas redes sociais acaba permitindo então que eles aprofundem as relações deles até que eles possam e eles tentem se encontrar realmente. E esse filme também, para você entender, às vezes, algumas subtramas, algumas questões desse filme, entender um pouco da cultura coreana. Para um coreano, é muito importante ele ter sucesso na vida profissional dele. Então, o esforço que ele vai fazer para estudar, o sacrifício que ele tiver que fazer, as amizades que ele não vai desfrutar, os amores que ele não vai viver, a festa, a família, isso não interessa. Isso assim, para eles, não tem peso nenhum. É facilmente abdicado na medida que ele está pensando num bem maior, que é exatamente o futuro dele. E toda a família se concentra nisso, porque como não há previdência na Coreia, a previdência são os filhos. A ideia é que você faça um filho bem sucedido no futuro para que ele te ajude na velhice a se sustentar. Ou seja, a gente estaria lascado. E aí, a Coreia, então, a gente teria que juntar dinheiro por nós mesmos. E aí, nesse ponto de partida, a vida é muita pressão. E eles, desde muito pequenos, vivem essa pressão. E essa pressão continua quando eles estão mais velhos, principalmente porque essa geração não colhe frutos rápido do seu esforço de estudo logo na primeira fase da vida. Você vai fazer 20, 30 anos, você não está com a vida resolvida como seus pais talvez estivessem. Casados, com filho, com uma casa, um carro. Contrário. Eles ainda estão solteiros, morando num apartamento pequeno. Isso cada um no seu lugar, isso é uma questão do mundo.
E aí você também vai discutir essa questão, porque eles continuam batalhando a vida. Por algumas situações, eles de novo acabam se desligando dessa conexão. E aí o filme vai falar da outra conexão. Ela vai criar uma conexão com uma outra pessoa, com um americano. Ele vai viver a vida dele na Coreia, até que eles se reencontram. E o grande momento do filme é esse último encontro que eles vão ter. E tudo que eles vão conversar, tudo que eles vão ver. Porque pela primeira vez, acho que em 20 anos, eles vão estar na mesma cidade. Fisicamente próximos. E como isso vai refletir neles e em todo mundo que está ao redor deles. Eu estou conferindo que é uma produção norte-americana mesmo. E aí eles vão viver esses encontros e desencontros, tanto no sentido físico das coisas, quanto no sentido figurado mesmo, de como a Ana estava falando, do momento da vida que eles estão, de como eles se enxergam. Em dado momento eles conversam, que o cara fala para ela de como ela está muito americana, de como ela mudou em relação a como ela era na Coreia, e ela fala que ela sabe que ela mudou, mas ela não percebe que mudou tanto quanto o cara diz que ela mudou. E aí eu tava assistindo, né, que eu vi o vídeo, até o podcast, o recém-lançado podcast do PH com o Hessel, que ele fala que esse filme toca muito ele, porque fala da questão da migração, no caso dela da imigração, e que de certa maneira isso atinge ele no sentido de que ele é um produtor de conteúdo que optou por continuar na cidade dele, lá no Nordeste, de que muitas vezes ele precisa vir para o Sudeste, vir para São Paulo, por exemplo, para São Paulo e Sudeste, né, porque a gente é do Rio. E de como essa necessidade de se deslocar algumas vezes mexe com ele também, e de como ele é tratado quando está em São Paulo, de como que determinadas coisas afetam ele ou deixam de afetar. Então eu acredito que realmente para pessoas que tenham essa relação, essa questão de precisar sair da onde viveram, né, ou da onde vivem e ir para outro canto, esse filme possa de repente gerar uma conexão muito maior do que gerou comigo, por exemplo. Para mim, eu acho que é interessante porque, assim, eles falam de uma tradição que eles entendem o seguinte, que você, para viver com alguém, você tem que ter, acho que 8.000 encontros, nem que sejam frugais, de tipo esbarrar em alguém na rua. Depois de 8.000, acho que é em diferentes vidas, né? Em diferentes vidas, depois que, acho que é o nome, você tiver essas conexões todas, você estaria pronto para viver um amor, ou tá vivendo uma conexão mais profunda com essa pessoa naquela vida. E eu acho que, pra mim, acho que é um filme muito legal porque ele fala de escolhas. E de como essas escolhas podem levar vocês para caminhos completamente diferentes. E que se você ficar perdido no se eu tivesse tomado esse caminho, se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse falado aquilo, se eu tivesse feito aquilo outro, se eu tivesse... E quanto isso pode ser prazeroso se você estiver saudável mentalmente, ou quanto isso pode ser extremamente destrutivo e complicado, porque ninguém tem controle desse si. Né? E a vida vai te impor o tempo todo que você faça escolhas. E você espera que naquele momento que você escolhe que seja a melhor escolha. E o filme em algum momento te leva a questionar se você fez as escolhas certas, até porque os personagens também de algum momento eles se questionam se eles fizeram a escolha certa ao longo da vida ou não, se esse é o caminho que eles querem continuar ou se eles podem retornar. E o filme deixa muito claro também que todas as escolhas podem ser mudadas e que todas as escolhas precisam ser refeitas constantemente. Então, não é porque você fez uma escolha há 10 anos atrás que você não está escolhendo aquilo de novo constantemente na sua vida. Então não foi só aquilo ali no passado. Você não pode falar só sobre você há 10 anos que escolheu aquilo. Você ontem escolheu isso. E que você continua vivendo. Então, pra mim, eu achei o filme muito profundo. E parece até um filme francês. Parece filme francês. Tem alguns filmes romances franceses que são assim, meio assim, aquele romance cabeça, que a pessoa vive mais o amor no intelecto do que no físico. Algo mais platônico. Porque o amor deles é completamente platônico. Não, né? tô falando o que você tá querendo dizer. Sim! E assim, é muito menos... Então você não vai ver aquela grande cena de paixão. Então se você procurar isso, meu amor, não é nesse filme. Procura outro. E ao mesmo tempo você vê como o cinema americano tá bebendo na fonte coreana. Esse filme é um filme da A24, né? É uma produção da A24, então
Um estilo bem estilo coreaninho. E aí a 24, ela de vez em quando se permite, de vez em quando não, até com uma certa regularidade, ela se permite tentar estilos diferentes, produções diferentes, algo meio... às vezes vai pro inusitado mesmo, mas às vezes algo no ritmo diferente do que está acostumado a ser produzido em Hollywood. E aí eu acho que é esse o caso, né? E quer queira que não, eles foram bem sucedidos, porque é um filme que está sendo indicado ao Oscar de melhor filme. Continuo achando Pobres Criaturas, continuo achando Barbie, continuo achando Os Assassinos da Lua das Flores melhor, mas o filme tem seu mérito de chegar ali na disputa do Oscar. Eu acho que tem um mérito enorme, porque é um filme puramente intimista, muito intimista. É quase um filme individual sobre a história de duas pessoas. E ele consegue, de alguma forma, você ver, duas pessoas coreanas, e uma morando em Nova York, e você vê como é que o PH conseguiu, de alguma forma, se identificar. Então acho que eles conseguiram fazer de uma história muito individual, muito pessoal, muito íntima, que talvez a gente nunca soubesse, nunca chegasse nunca, sabe? Mas que conseguisse mexer com o emocional. Então é um filme muito sensível. Mas assim, acho que o fato dele ser muito intimista, ele acaba gerando um problema também. Porque se você não conseguir se conectar, tá certo que todo filme, né, depende que você tenha algum tipo de conexão com os personagens. Isso é o básico para qualquer história, para qualquer filme, até para uma piada que você vai contar, você precisa de alguma maneira ter uma conexão. Mas o filme é intimista num nível que isso se torna algo muito mais necessário. E que se você não consegue criar um vínculo mais forte, você acaba não conseguindo, de repente, atrair tanto assim a atenção ou gosto do espectador, que foi algo que aconteceu comigo. Eu já daquele um filme muito adulto para um pessoal jovenzinho, tipo adolescente. Talvez ele seja adulto demais. Coisas ali quando talvez o adolescente não se identifique. Mas aí também, dependendo do adulto, vai ter coisa ali que o adulto não vai se identificar. Eu acho que é muito mais relacionado à maturidade do que a faixa etária em si. Então, assim, é um filme. Aí eu acabei de falar que é uma questão de maturidade, vou falar aqui agora que é um filme que eu não me conectei tanto. A não conexão não vem de um não entendimento, vem apenas de uma coisa realmente de não ter rolado uma conexão tão profunda como a Ana Cláudia aparentemente teve, que tá aparecendo, não tinha nem percebido isso logo depois que a gente viu o filme, mas tá aparecendo que foi muito maior do que a que eu tive. O que eu falo, eu já te conheci de outras vidas. Eu sempre tive familiaridade com você, eu sempre me senti tranquilamente numa situação tipo assim, familiar, um conforto familiar. É meu charme. Sempre. Meu então carisma. Eu sempre tive assim a certeza, eu falei, cara, não é possível que isso não estabelece da noite pro dia. Isso e ela se não tá constrói. falando só de quando a gente já tava junto namorando, não. Ela tá falando de antes. A gente se conheceu e conviveu sem namorar durante um tempo. Um bom tempo. E aí Porque seria crime. Até porque eu acho que. Então, assim, eu sempre senti como se eu te conhecesse há muito tempo. Então, pra mim, não sei se você tinha essa sensação, eu sempre tive. Então, pra mim era muito tranquilo, muito mais íntimo e fácil de lidar e conviver do que com outras pessoas, né? Eu sou uma pessoa que é engraçado. Eu não tenho muitas conexões fortes com muitas pessoas, mas as pessoas com quem eu tenho conexão, pra mim é muito forte. E são pessoas que eu tenho a impressão de que eu conheço desde sempre. Agora, engraçado que com as outras pessoas eu não sinto muito engraçado. Ou eu tenho uma conexão muito forte, ou eu não sinto conexão nenhuma. Ou talvez a minha insensibilidade não perceba. Mas eu acredito que novas conexões podem se criar. Eu acredito que novas conexões podem se criar e se desenvolver e se aprofundar, desde que a gente se permita isso. Eu sempre que eu podia, eu tava indo lá conversar contigo, né? Sim. É uma verdade. Sempre tava dando um jeito de parar lá do teu lado e trocar uma ideia. Eu estava sempre conversando com você, apesar de eu estar super ocupada sempre, tava sempre um milhão de coisas pra fazer, eu tava sempre encontrando um tempo pra parar e bater papo contigo. É isso. Bom, vale o ingresso? Vale o ingresso. Pra mim vale o ingresso, vale a pipoquinha, o guaraná, vale o ingresso. O ingresso e a pipoca.
Então, se você Ou chegou... é o ingresso e um refrigerante. Tá bom. Se você chegou até aqui sem se inscrever, se inscreve. Se você assistiu o filme, comenta conosco. Você concorda com a gente? Se você não concorda, você se conectou, você não se conectou. O que você achou do filme? Deixa aqui o teu joinha se você não deixou até agora. A gente está em todas as redes sociais com 2 faladores. Muito fácil encontrar a gente. E bom carnaval pra você, sim.